Então agora, se prepara, nós vamos falar de um assunto muito legal, que a gente precisa rezar muito pro Barba aqui, que o Barba é muito nervosinho no trânsito, hein? Mas olha só, nós vamos sair, vamos colocar esse VT agora para você, já já o padre vai falar com uma pessoa muito especial. Dá uma olhadinha aí, ó. A pressa, a correria, o congestionamento, tudo isso leva as pessoas ao estresse e, consequentemente, ficam mais agressivas quando estão no volante. A agressividade no trânsito, também chamada de direção ofensiva, pode ser definida como um modo egoísta, impaciente, irresponsável e pouco seguro de conduzir um veículo. Algumas pessoas enxergam seus veículos como uma espécie de armadura, uma bolha de proteção que permite a elas serem mais agressivas na condução do veículo, colocando a própria vida e a de outros motoristas, pedestres e ciclistas em risco, ou serem mais violentas no trato com as pessoas ao entorno, muitas vezes ofendendo e promovendo brigas perigosas, desnecessárias e até a morte. Mas por que muitas pessoas reagem dessa maneira no trânsito? Entenda mais sobre essa oscilação de humor dos motoristas agora no nosso Papo Reto. Minha gente, tá aí, ó. Hein, Barba? Difícil, hein, meu querido? É difícil para mim também, para todos nós que dirigimos, né? Por isso, minha gente, o padre agora tem a alegria de que vai vir falar com a gente, é o doutor Dirceu Rodrigues Alves Júnior. Ele é diretor de comunicação do Departamento de Medicina Ocupacional do Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Doutor Dirceu, muito boa tarde. Boa tarde, padre. Tudo bem? Tudo certo. Estamos aí para conversar sobre esse tema bastante discutível, bastante empolgante. É bastante discutível mesmo. É uma alegria falar com o senhor, doutor Dirceu, aqui, nós da Rede Vida e Televisão. É um assunto realmente muito relevante, que faz parte da vida de todos nós, né? Doutor, antes de fazer uma pergunta para o senhor, eu ainda me lembro que o congestionamento aqui, vamos colocar o exemplo aqui na cidade de São Paulo, que é uma das maiores metrópoles da América Latina. Já sempre foi considerado muito intenso, na década de 70, comecinho da década de 80. Mas nós percebemos que no final da década de 90 e na virada para o ano 2000, a facilidade de se ter um veículo, um carro, não é? A mudança de hábito de muitas pessoas levaram hoje muita gente a ter carros, o que não falta são agências de automóvel. Hoje, a maioria das mulheres dirigem, os homens dirigem, jovens dirigem. Então, o aumento do tráfego ficou muito grande, do tráfego de carros no mundo inteiro. Agora a gente percebe o seguinte, aí vem a pergunta, doutor Dirceu, o senhor que é um homem experiente, experimentado. Doutor, a gente vê, por exemplo, pessoas andando na calçada em lugares muito agitados, chegam a dar ombrada uma na outra, chega a ter que parar para esperar o outro passar e normalmente não se tem briga. É um congestionamento de pessoas. Agora, quando isso é traduzido num automóvel, na hora de dirigir num trânsito, esse comportamento de paciência chega a zero na maioria das pessoas. Elas expressam um comportamento, doutor Dirceu, que a pessoa às vezes ela é calma, mas na hora do tráfico ela fica brava. O que pode levar, por que o carro parece uma cápsula que encoraja a pessoa a brigar e a falar palavrões, etc. O que o senhor diria sobre isso, doutor Dirceu? Realmente o indivíduo está encapsulado, né? Ele está resguardado dentro de um local, de um ambiente que ele considera dele, um espaço que é dele. E quando nós temos esse aumento exagerado de frotas que o senhor acabou de comentar, logicamente que nós vamos ter mais atrito no trânsito, mais dificuldades para o ir e vir. E, logicamente, o estado emocional vai estar instável. Vamos estar revoltados com o anda e para, vamos estar revoltados com os movimentos repetitivos que são feitos dentro do veículo, né? Com o calor,
com um ambiente quente, com fumaça, com produtos químicos no ambiente, um ambiente totalmente inadequado à vida, ao bem-estar. Tudo isso são motivos de irritação do indivíduo. Além daquilo, né, do compromisso que ele tem, eu tenho que buscar a criança na escola, eu tenho que chegar no banco porque vai fechar. E, sabe, essas necessidades maiores que ele quer cumprir e não consegue cumprir e levam à irritabilidade, a expandir aquele nervoso, a ansiedade, a angústia, se tornar agressivo, fazer gestos para o outro indivíduo que está no mesmo trânsito absurdo, que também ele não tolera. Então, é uma necessidade, sabe, de fazer cumprir coisas. E, às vezes, o distúrbio comportamental é tão grande que o sujeito passa à agressividade, né? A querer dar uma batidinha na traseira do sujeito, né? A dar uma fechada, a xingar, a saltar do carro e querer agredir o indivíduo, né? Sem motivo justo. Sim. Agora, doutor... E nós temos aí algumas patologias, né, no trânsito que levam a esse distúrbio de comportamento. Verdade. E essa agressividade. Ô, doutor Dirceu, na opinião do senhor, o senhor não acha que deveria, quando você vai se preparar para tirar a habilitação, tanto para um rapaz, para uma moça, deveria se trabalhar principalmente nas grandes cidades como a de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras, todo um trabalho psicológico também, antes de você liberar a capacidade da pessoa dirigir e de conhecer os direitos e deveres como motorista. Eu penso que tem que trabalhar muito o psicológico, porque essa é uma questão muito complicada. O senhor, na sua opinião, o senhor acha que esse seria um dos caminhos para amenizar essa agressividade? Ou tem um outro caminho que o senhor acha que seria importante? Não, esse é o caminho, né? Nós precisávamos de um tempo maior de avaliação clínica e psicológica, né? Esse indivíduo não poderia passar em 40 minutos, né, num psicólogo para saber se ele é agressivo ou não é agressivo, se ele está com algum problema de saúde mental ou mesmo de saúde física, né? Sim. Ele sempre nega, ele tem que preencher um papel que é uma solicitação do médico perguntando se ele tem alguma daquelas patologias, se ele toma algum daqueles remédios, e ele colocar uma cruzinha ali, mas todos negam tudo, não tem patologia, não tomam remédios. Então, identificar um indivíduo com problemas psiquiátricos ou psicológicos é impossível do indivíduo detectar nesses 40 minutos, meia hora. Haveria necessidade de um acompanhamento desse indivíduo. Sim. O jovem, com 18 anos, quer tirar a Carteira Nacional de Habilitação a todo custo, né? Aquilo é como se fosse o passaporte para a maioridade. Ele quer a carteira e vai fazer a avaliação física, psicológica, vai sair dali com a carteira, com a carta e vai fazer aquilo que ele imaginava, que é tomar o vento na cara, desenvolver velocidade, dar uma freada, fazer um cavalo de pau. E não é nada disso. Não. É a educação que precisava estar antecedendo a tudo isso. Ela não aconteceu e levou esse indivíduo a um comportamento irregular. É verdade. Doutor Dirceu, daqui a pouquinho eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor e para os nossos telespectadores. Está todo mundo antenado ouvindo o senhor falar, hein? Porque esse é um assunto que está para todos nós. Eu vou fazer um merchanzinho, já eu volto a falar com o senhor. Bem, minha gente, o padre está conversando aqui com o doutor Dirceu. Um homem muito capacitado, diretor de comunicação do Departamento de Medicina Ocupacional, lá do Abramet. É isso aí. Doutor Dirceu, nosso papo está muito agradável. Eu quero perguntar para o senhor o seguinte também agora. Se a gente está vendo, claro, a gente sabe que existe muitas dificuldades também no nosso país de poder lançar a moda. Por isso, colocar carro na mão de todo mundo, aparentemente é fácil. Hoje todo mundo quer dirigir. Mas,
também a gente percebe que as prefeituras, o que os nossos governos muitas vezes determinam para que como usar as ruas, as avenidas, a gente tem muita dificuldade de encostar o carro, aqui em São Paulo principalmente, mas nas grandes maioria das cidades, nós não temos uma cidade projetada para poder ter ruas com qualidade, com sinalizações adequadas. Portanto, tudo isso também prejudica e acaba enfurecendo também o motorista. Na opinião do senhor, doutor Dirceu, a falta de sinalizações, a falta de lugares onde a cidade possa promover uma movimentação melhor, isso influencia muito também nos nervos da gente? E muito, por incrível que pareça, nós estamos falando aí do passado aí, que é o aumento, a gradação anual, a cada década, do aumento excessivo da frota. Sim. As ruas, as avenidas são as mesmas de 50, 60 anos atrás. Meu Deus. Não se mudou nada. Sim. Não cresceu a cidade para comportar esse volume de veículos. As ruas são as mesmas, como nós falamos. Então, as montadoras começaram a construir veículos muito maiores, né? Caminhões enormes, ônibus com reboque, com bitrem, que nós chamamos, né? Sim. Que não dá para entrar naquela rua porque é apertadinha, o ônibus tem que fazer uma manobra para poder encaixar naquela rua. Então, essas coisas são coisas realmente que trazem um transtorno a quem está dirigindo. Sim. A ficar nervoso, a ficar tenso, a ter esses distúrbios comportamentais, como é o que nós encontramos num sociopata, né? Que é um indivíduo que não consegue conviver com a sociedade. Ele repele as pessoas, né? Ele é o dono da rua, ele é que manda, o carro dele é o mais importante naquela via. Além desse sociopata, nós temos aí o transtorno explosivo intermitente, é aquele camarada que é o pavio curto, vamos chamar. Ele é quietinho, tranquilo, mas de repente levou uma fechada, levou uma buzinada, xingaram ele vira uma fera. Ele vai atrás, fecha o carro, salta e quer matar a pessoa. É verdade. Depois ele tem um arrependimento imediato. Né? Ele tem consciência do erro que ele cometeu, mas cometeu o erro. Ou então o indivíduo que tem o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que quer correr, mas não existe espaço para ele correr. E ele quer sair do carro para a moto e vai correr com a moto, passar entre os carros e tocar a vida dele da maneira mais agressiva no trânsito, que assusta a todos os motoristas e que ficam penalizados quando vem o acidente. E qual seria, então, na opinião do senhor, o caminho para a gente tentar amenizar esse gigante problema dos trânsitos violentos nas grandes cidades? Olha, precisamos de muita coisa. A primeira coisa é a educação de casa, né? A educação da família. A criança ser educada para o perigo do trânsito, né? De atravessar uma rua, de respeitar a sinalização, de não passar por baixo da passarela, mas sim pela passarela, para que haja segurança nesse trânsito, né? Então, a escola, na escola, logo no início da escola, ele deveria ter um curso, né? Dentro do curso primário, né? Ele ter ali a educação de trânsito, evoluir, né? Para o curso ginasial científico e ter também continuidade essa educação de trânsito, para que ele chegue aos 18 anos com a cabeça diferente dessa que nós vemos hoje, que é tirar a carteira para pegar o carro e sair feito um louco na rua. Que coisa, né, doutor Dirceu? Na formação de motorista, a mesma coisa. Mesma coisa. Nós não temos, depois de receber essa carta, uma educação continuada, porque mudam as leis, mudam as regras do trânsito, mudam as sinalizações, aumentam as sinalizações. Então é necessário que se tenha um controle disso tudo. É isso mesmo. Doutor Dirceu, olha só, o senhor é um homem muito esclarecido, as suas informações são muito preciosas, né?
valeu a pena porque a gente só ia acoplar esse trabalho da psicologia desde a tenra idade com a família e trabalhar isso também no momento de tirar a carta de habilitação. Para mim tem que ter aqui nas grandes cidades um psicólogo o tempo todo trabalhando com a gente. Eu agradeço muito a presença do senhor. O senhor não tem noção o quanto o senhor ajudou muito. Tem muita gente aqui que precisava ouvir isso aí, viu, doutor? Muita gente aqui. Então, ó, Deus abençoe o senhor, doutor Dirceu. E se Deus quiser, até a próxima, a gente volta a se falar. Tchau, que Deus abençoe. Até a próxima. Foi um prazer. Um abraço. Maravilha. Grande. Gente, aí, ó, doutor Dirceu, hein? Maravilha. É um assunto bem extenso, mas super legal.